edição do OAB-DCcast, hoje com esses advogados de peso do nosso município. Tá? Começo aqui com o Dr. Valmar, advogado especialista em Direito Penal, Processo Penal e Direito Penal Militar. Tá? Dr. Bruno Guerra, especialista em Direito Penal, Processo Penal e preceptor da Faculdade Univra Rio. Dr. Rodrigo Gonçalves, advogado, vice-presidente da Comissão de Direito Penal e especialista também em Direito Penal, Penal e Processo Penal. E eu, Everton Faustino, também atual presidente da Comissão de Direito Penal e advogado especialista em Direito Penal. Tá? A ideia aqui hoje é trazer nada mais do que um bate-papo, né? Se deixarem, ela vai conversando há 1 hora. E advogado já gosta de falar, mas advogado penal já gosta muito mais. Sinto muito honrado e feliz de ter pessoas aqui de tamanho, gabarito, sentado, podendo trazer esse conteúdo para a nossa seccional. Tá? Tenho muito orgulho de dividir a mesa com esses colegas que eu admiro bastante. Doutor Rodrigo, com a palavra. Queria agradecer a presença dos nossos convidados, doutor Valmar, grande advogado, especialista na área de direito militar, um norte a seguir, aqui de Caxias. Agradecer a presença do nosso amigo, advogado, também aqui no de Caxias, doutor Bruno, agora mestre, professor também. É isso, gente. Eu vou passar a palavra para o Everton novamente. Vamos trocar o nosso tema. Doutor Valmar, com a palavra. Posso falar? Um podcast é um bate-papo? Desculpa. A tarde ela tá quente, hoje é um dia, né? Está quente, né? Tá muito quente. Assim, é uma resenha, um bate-papo, se me permite. Eu vou tirar minha gravata, desculpa. Eu vou conversar com amigos, um bate-papo informal, né? Vou tirar, desculpa. Vamos falar para quem quiser ouvir, né? Com carinho. Não, só gravata, só gravata. Porque tem uma senhora aqui dentro, eu não posso não ficar bonito na hora, mas é um prazer estar aqui na OAB-Cast, né? Confesso que estou debutando nessa área tecnológica. O velhinho aqui ainda né? Da época que a gente só assistia televisão. 20 anos, poxa. 20 anos de contribuição tem mais. Mas não é uma honra, um prazer. Eu sei que aqui já passaram outros colegas de grande atuação, juristas, né? E eu não sabia que eu era tão querido assim pelos colegas, né? E eu não sou o norte a seguir, não. O norte a seguir são vocês, né? Futuro da advocacia no Rio de Janeiro e no Brasil, né? É uma honra para mim. Né, doutor? Exatamente. É uma honra para a gente, na verdade. A gente está aqui militando em Duque de Caxias já há muito tempo, né? Não tanto como sofrendo bastante. E ser reconhecido, né? Ser chamado para um podcast é algo muito interessante. E ser chamado para uma mesa dessa, onde tem dois amigos que a gente consegue ver nos amigos, realmente, pessoas que gostam da profissão, da advocacia criminal, e atuam realmente com força, com afinco nesse caso. E também está lá o doutor Valmar, meu mestre. Quando eu pensava em entrar na faculdade, esse cara já estava fazendo tribunal e tribunal de jogo. Tá me chamando de velho. Vamos abordar uma nossa temática, que seria a questão das imunidades, né, nas ações penais. Tá? Um tema bem importante, bem recorrente, e que o advogado penal, quando é militante, ele se depara inúmeras vezes quanto a isso. Estávamos até conversando antes de começar a gravação, casos práticos aqui, e eu tenho certeza que, se depender, eu vou ficar aqui umas 4 horas, 5 horas falando sobre essa temática, porque o advogado penal ele é insistente quanto à rigorosidade do cumprimento da lei, e tem que ser cumprida mesmo, entendeu? O advogado penal ele tem que ter voz, ele tem que falar, ele tem que brigar por isso, para que o cliente dele tenha uma instrução penal justa, e isso é muito válido em nossa democracia, né, doutor Valmar? Assim, vamos começar a falar então dos casos práticos, porque aqui tem de monte. Cara, eu vou te falar sobre um caso. Eu sei que tem muita gente que vai me julgar de forma contrária. Quem é partidário do meu pensamento também, né? E não é uma questão de esquerda nem de direita, Não. mas é um tema que ainda está em voga e, né? Um tema recorrente, seja nas mesas de bares ou na rodinha dos amigos, ou até em casa. Sim. Né? Que é a questão do processo do nosso atual presidente da República. Bem dramático. Entendeu?
eu tenho amigos que são extremistas de direita, não é? Eu me considero de centro-direita, não estou falando sobre política não, sobre a escolha de um ou de outro não. Mas eu sempre discutia assim, com os amigos e eles ficavam assim, extremamente irados quando eu defendia a nulidade já, né? E olha, que eu não votei no atual presidente não, mas quem é criminalista sabe que o devido processo legal não está, e não foi respeitado. Desde o início, qualquer criminalista atuante sabia que aquilo ali, né, havia uma nulidade monstruosa naquele processo. O que as pessoas têm hoje, e principalmente aqueles que são extremistas, que são de extrema-direita, que não conhecem do direito penal, é dizer que ali o STF errou, que o judiciário, no meu ponto de vista, né, premissa máxima é eles não erraram não. Quem errou foi em primeira instância. Acompanha a sua opinião. Não é? Se o Lula não foi condenado, o STF para mim é uma instituição séria, em que pese, e aí eu peço desculpa àqueles que discordam de mim, mas todos que atuam na área do direito penal e analisando todo o processo desde a origem, e o nosso atual ministro do STF, o Zanin, ele já vem há muito, desde o início do processo, ele vem mostrando a nulidade. E muita coisa, como um bom advogado, que é carta na manga, é o que nós podemos deixar, não é? Vai fazer desta forma? Tudo bem. É dessa forma, vocês que tocam no processo, beleza, eu não tenho o poder de chegar lá e rasgar os autos de processo. Eu acho que isso aí foi também por conta da mídia, não? Cara, boa pergunta. Eu acho que foi todo um enredo, mas eu acho que tinha uma questão, e foi demonstrado ali, uma questão política. Política. Mas esse processo, para qualquer um, aí todo mundo dá a sua opinião dizendo que não, o STF errou. Cara, para e pensa direitinho. E aí você pergunta, e os autos do processo, você leu? Você leu alguma coisa da sentença? A maioria é o famoso especialista de rede social. Né? Especialista de porra nenhuma. Desculpa, aqui que eu falei, eu vou ser bem normal aqui, né? Então é um especialista do nada, o cara que vai emitir opinião sem conhecer. Olha, eu sempre falei para os colegas, cara, vem cá, você é formado em direito? Não, ainda que fosse, você, qual é a sua área? É civil, trabalhista? Eu não vou me meter jamais. Trabalhista eu não entendo nada, tá? Eu sei da área trabalhista. Quando eu estava estudando, estagiando, mas não é minha especialidade. Né? Aí até colegas nossos, né? Aí quando você perguntava, né, como era o caminhar da instrução processual na área criminal, cara, não sei, cara, então como é que você vai dar? Né? As nulidades, porque não é uma só, são monstros, sabe? Uma coisa assim absurda, não é? Uma coisa, e talvez se não fosse, o réu não fosse quem era, né? Luiz Inácio Lula da Silva, isso não teria ocorrido. Certamente o ex-juiz teria declinado imediatamente da competência, né? É a questão que todo brasileiro, né, ele é detentor, né, do devido processo legal. Ele tem direito, independente de ser Luiz Inácio Lula da Silva ou ser o João das Coutos. Você concorda com isso? Sim, para o direito isso parece ser algo ruim, mas para a sociedade, para quem enxerga isso de uma forma ampla, isso acaba sendo bom, porque mostra para todas as pessoas que isso acontece no dia a dia. Só que isso só é mostrado, só é evidenciado quando acontece com alguém de tamanha relevância. Isso não é algo exclusivamente do atual presidente Lula, que foi julgado nesse momento. Isso é algo que acontece em todas as instâncias, infelizmente. Só quem está atuando na esfera criminal que consegue perceber. Então, esses fatos acontecerem na mídia, de um certo lado é ruim, porque a mídia acaba atrapalhando, mas por outro lado é algo positivo, porque mostra para todas as pessoas que isso é corriqueiro. Isso chama atenção por ser quem foi, o doutor Omar falou, mas infelizmente isso acontece
sempre, dia após dia. E mais ainda, quando a ação ela inicia com uma questão midiática, é o que a gente sempre fala nas ações que começam pelo GAEA, e aí aqui a gente está falando para criminalista, né? Todo mundo sabe quem é GAEA, geralmente essas ações, qual o futuro delas? Reconhecimento de nulidade. Sempre, não vou falar sempre, porque eu não estou em todos os casos, mas em muitos casos que a gente atua, inclusive juntos, eles sempre finalizam com uma questão de nulidade. Mas por quê? Então, em tese, seria um grupo mais preparado. Só que é um grupo que está focado na mídia. Infelizmente, hoje é um grupo que se voltou para fazer operações, para fazer apreensões, para jogar realmente na mídia aquela situação inicial. O famoso PowerPoint. Exatamente, PowerPoint. Isso que é algo que não deveria acontecer, mas infelizmente acontece e atrapalha para a sociedade. Para o advogado criminalista é excelente, porque vai conseguir a vantagem financeira, mas para a sociedade é algo ruim. Sim, eu tenho aqui, hoje mesmo eu estava redigindo uma tese. Eu vou te falar aqui de auditoria de estabilidade, tá? Eu tenho que falar com propriedade. Veja bem, a Lei 13.491 de 2017, ela alterou o artigo 9º do Código Penal Militar, dizendo o que seria efetivamente o Código Penal Militar. Aliás, o Código Penal Militar, cara, para quem não sabe, para quem não atua nessa área, ele foi instituído e permanece até hoje, durante a vigência do AI-5. Deixa eu dar uma lida muito rápida aqui para vocês. Veja bem, Decreto-Lei 1001, de 21 de outubro de 1969, Código Penal Militar. Os ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, usando das atribuições que lhes confere o artigo 3º do Ato Institucional número 16, de 14 de outubro de 1969, combinado com o parágrafo 1º do artigo 2º do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, decreto. E aí, 300 e poucos artigos do Código Penal Militar. Eu sempre questiono, mas aí 5, nós estamos vivendo a Constituição, como é que a Constituição recepciona uma lei. E tem outra coisa, eu estava falando da lei que efetivamente teve a alteração do artigo 9º. Veja bem, o Congresso, ele sancionou essa modificação, legislou sobre essa modificação, foi sancionado. Só um detalhe, ele mudou o artigo 9º. Os crimes hoje cometidos por militares, em razão de sua função ou no exercício dela, elas são julgadas pela Auditoria de Justiça Militar ou pela Justiça Militar da União. Se forem PMs ou bombeiros, na Auditoria de Justiça Militar Estadual. Se forem das Forças Armadas, é a Auditoria Militar da União. Pois bem, ele mudou aqui o contexto da lei material. Mas sabe o que está se aplicando na Auditoria de Justiça Militar? O Código de Processo Penal Comum. Ora, até onde eu aprendi, para toda a lei penal você tem a lei processual correspondente. Até porque na legislação castrense, você não tem resposta à acusação, ou defesa prévia, ou o que seja, alegações preliminares. O número de testemunhas é no máximo 5. O cara, ele é o policial militar ou militar, ele tem até, o juiz pode decretar o comparecimento dele como réu em 48 horas. Ele tem que se virar para arrumar um advogado e tal. E aí eu te pergunto, é lógico que eu use o Código de Processo Penal Castrense, o Código Penal Castrense com o Código de Processo Penal Civil? Isso para mim já é uma nulidade como um todo, já é uma nulidade. Aí eu te pergunto, desde que houve essa alteração da legislação até hoje, quantos processos foram julgados pela Auditoria de Justiça Militar? E se alguém entra com uma ação de inconstitucionalidade que não fizeram, o que vai ser feito nesses processos? Será que o STF vai querer anular todos os processos
Mas a nulidade aqui para mim ela é clara. Você concorda comigo? Já começa E não teve ainda, até hoje não tem. Não há. Ninguém arguiu nada. É uma grande problemática, doutor Omar, essa questão em qual momento essa lei foi promulgada. Então, assim, será que é a nossa realidade é complicado? É da questão autoritária ainda, no tempo autoritário ainda. Isso. E quem é que pode entrar com essa ação de direta de inconstitucionalidade? Porque para mim é. Inclusive, temos a participação dos internautas aqui. A Gisele Moraes de Madureira, ela deseja saber quais as excludentes de ilicitude previstas no direito penal militar. Essa pergunta é direcionada ao Dr. Valmar. Sim, são as mesmas do Código Penal Comum. São as mesmas do Código Penal Comum. Entendeu? Legítima defesa, entendeu? Ela tem uma outra específica que é a... Possivelmente o serviço de cumprimento de dever legal, né? É isso, mas tem uma específica que é quando é a questão da ordem absurda que só foi verificada posteriormente. Ela pode ser considerada como uma excludente de ilicitude também, não é? Uma escusa absolutória, entendeu? Mas Se oferecer do Código isso, porque a ordem absurda ela não se cumpre, não é? Porém, tem ordens absurdas, e nós sabemos como é no círculo castrense, que só vai ser verificado lá na frente. Porque no militarismo existe os oficiais e abaixo deles os outros. Né? Então, assim, contra os oficiais, e aí eu vou pegar a legislação novamente, a questão, né, o que fundamenta a vida castrense, hierarquia e disciplina. Entendeu? Mas hierarquia e disciplina é sempre os comandantes para os comandados. Tem na Polícia Militar, tem uma legislação específica, que é o regimento disciplinar da Polícia Militar, né? Pasmem. São 125 itens elencados, né? Que são as transgressões disciplinares. Não é? Cara, tem umas coisas assim absurdas que fica a bel prazer do comandante, tá? Excesso de maquiagem. Subjetivo, não é? Fala do cabelo utilizado pela mulher. Cara, e eu vou te falar, se você pega um comandante que seja aqueles assembleianos radicais, se você tem um comandante desse, ele vai ver a policial feminina, chama de FEM, ela usando um batom leve e ele pode puni-la, né? Porque na visão dele é excesso de maquiagem. Enquanto você tem um comandante, um coronel liberal, que a mulher pode estar pintada igual um índio, quando vai pra guerra, que vai falar, pô, tá bonita. Está bonito. Então, cara, assim, nós temos eles, ele falar de nulidade, nós vamos ficar aqui, porque são. Nossa, né? Mas esses são exemplos que eu estou dando dentro da minha área. Entendeu? Mas uma coisa é certa, meu doutor, até essa nulidade ela ser reconhecida tem um abismo gigantesco, porque primeiro a sociedade penaliza, primeiro a mídia cai em cima, depois se reconhece. Sim. Eu já tive cliente que primeiro ele foi penalizado, o muro dele foi pichado, a filha dele sofreu bullying no colégio, porque as coleguinhas dela se afastaram dela em função disso. E chegou no final, sentença foi absolvida. Na minha manifestação eu falei, será que uma sentença sobre o meu cliente vai deixar de escorrer a lágrima que está sendo levada? Porque assim, eu tenho certeza que se fosse feito um ato preparatório mais profundo, não necessitaríamos disso. Então a importância dessa investigação, como o doutor até levantou, essa investigação anterior ao processo, ela tem que ser muito profunda. Sim. Porque estamos lidando com pessoas, estamos lidando com vidas, e que o processo penal em si já é uma penalização. Sim. Só que cada vez mais eu vejo que vai ser mais difícil a gente conseguir uma sentença de nulidade, uma sentença reconhecendo a nulidade, porque hoje, pelo menos no Rio de Janeiro,
juízes, desembargadores, delegados trabalham muito com questão de pontuação, querem muito fazer números. A Polícia Civil hoje trabalha com números. Então, a Polícia Civil, o Poder Judiciário, para você ir a desembargador, você precisa de atingir uma quantidade de números. Então, muitas das vezes, óbvio, tem muitos juízes que são exceções, que estão ali realmente para trabalhar e fazer justiça. Hoje a gente tem exemplos aqui em Caxias. Só que muitos também estão ali por questões de família, questões políticas, então eles estão para ascender realmente na profissão. Então, como é que você consegue ascender? Com números. E aí você olha assim, olha, qual é o número que você precisa alcançar esse mês? 3.000 sentenças. 3.000 sentenças em 30 dias. Divide isso. Eu já dividi uma vez e falei, cara, não tem como. Aí o cara trabalhasse 24 horas por dia. Nem que eu fiz uma conta, fazendo 8 horas, nem que ele tivesse 5 pessoas fazendo sentença a cada 1 hora, não dá. Depois vocês façam essas contas. Então, assim, o que eu percebi? Eu percebi que hoje é tudo voltado para número. Então, quem vai analisar a sua habilidade? Aqui embaixo ninguém. Aconteceu de um cliente ser preso, e a questão era posta em arma de fogo, isso eu posso falar com extrema propriedade. E aí o policial visualizou a arma dele. O que o policial fez? A Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima, foi até a casa dele, só que era uma zona rural. Zona rural, geralmente você não tem portão, você tem cerca. E na casa dele era tão rural que nem cerca tinha só uma demarcação que os vizinhos conheciam. A Polícia Civil entrou com uma van caracterizada, parou, segundo eles, no portão dele. Só que, na verdade, já era dentro da propriedade. E eles não sabiam. E aí, dali, eles ficaram aguardando porque, segundo eles, não conseguiam ver dentro da casa. Quando um funcionário deles chegou na casa, abriu o portão, fechou, eles falaram que quando ele abriu, ele viu uma arma. Quando eles entraram, prenderam ele, a arma era legalizada. Só que, para o azar dele, ele tinha uma arma ilegal dentro de casa. Só que a arma legal é uma Winchester, CP-44 de 1400, não sei quanto era do pai. 1640 e pouco era do pai. Enferrujada, infelizmente era ilegal, foi preso. E na delegacia eu falei, doutor, a ilegalidade aqui, a invasão, infelizmente, eu tenho que falar, só que a invasão foi ilegal. Não tinha ali elementos pretéritos que autorizassem o flagrante que aconteceu. Os elementos foram posteriores, você precisa de um elemento pretérito. Não, doutor, eu entendo que eles viram um crime permanente. Toda nulidade hoje, por conta de flagrante legal, toda vez é a mesma fala. Crime permanente. Então, olha só, o crime não é permanente, beleza, venceu essa parte, preso, a audiência de custódia, excelência, olha só, prisão é legal por conta disso. Não, doutor, entendo que a prisão é legal porque o crime era permanente. Falei, tá bom, a audiência de custódia é muito rápida, mas eu pedi para o juiz de origem, que é o Pimirim. Tem pouco processo, vou despachar. Doutor, crime permanente, não tem como, tem que ser preso. Falei, cara, no Tribunal de Justiça, realmente, né, vou conseguir ali eliminar nada. Obviamente, eliminar ele foi solto, não vou conseguir trancar a sanção penal, porque, de fato, é ilegal, não trancou a sanção penal. Sentença, a sentença vai analisar, a processo vai analisar, condenação. Segunda instância, não vou falar o nome dos embargadores, obviamente, eu gosto da minha profissão, mas manteve sentença. E aí eu falo sobre o que a gente estava falando aqui mais cedo, a bola que o doutor Omar levantou. As pessoas hoje não conhecem o regimento interno do seu tribunal, que eu digo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e do STJ e do STF. Só que a gente que está aqui só um pouco mais de tempo e só faz isso, a gente tem a obrigação de conhecer. Então, quando a gente olha o regimento interno, a gente percebe, eu não vou lembrar qual foi o artigo, mas existe um artigo que diz o seguinte: no STJ, quando o caso está sendo questionado ali pela defesa for de recurso repetitivo, o ministro ele pode analisar, absolver de forma monocrática. Que foi a forma que eu pedi. E o ministro Ribeiro Dantas, ele monocraticamente, numa decisão com uma página, ele reconheceu a nulidade que poderia ter sido reconhecida pelo Tribunal de Justiça, pela juíza, pela audiência de custódia e pelo delegado. Mas, infelizmente, eu não vou chegar nem no policial, poderia também ser feito pelo policial, visto pelo policial, mas eu não vou nem chegar nele. Mas então a gente percebe o quê? Cada vez menos a gente vai conseguir um reconhecimento de nulidade aqui embaixo. Só a gente consegue ter uma pessoa olhando para o seu processo com mais calma em Brasília. E todo mundo consegue chegar em Brasília. Ninguém consegue chegar, é difícil chegar em Brasília. Não, isso, e muitas das vezes o réu, coitado, ele não tem condição de pagar um advogado para que esse recurso vá à frente, né? Mas eu estou me recordando aqui, eu acho que você chegou a atuar nesse processo, não me recordo bem, que foi um caso emblemático aqui no Duque de Caxias, no ano de 2007, Operação Duas Caras. Foram presos 74 policiais militares. Cara, a cara no jornal de todos eles, primeira página, dos 74 bandidos, 74. A sentença está ali. Não sentença está ali. O extinto Wagner Montes já, o crime 288, né? Chega quadrilha, né? Quadrilha urbana. A pena
lá embaixo. Os caras ficaram presos preventivamente 1 ano e 2 meses. Teve um grupo que saiu, isso foi teve uma repercussão muito grande, porque uma parte, o juiz, à época, rejeitou a denúncia. Mas aí, dos 74, 30 saíram, né, por rejeição da denúncia por parte do magistrado, e desse grupo, alguns foram lá e soltaram fogos. Isso causou até a queda do comandante da PM, né, que o governador de um lado chamando eles de bandidos, e o comandante da PM falou, não, é natural, se eu estivesse preso indevidamente, soltaria fogos também, faria a mesma... Bom, na época o comandante-geral caiu por conta disso aí. E eles, por causa da mídia, né, o Ministério Público ofereceu nova denúncia, né, assim, desdobros para a denúncia, e foi decretada novamente a prisão preventiva deles. Esse processo foi julgado, né, depois dos recursos, foi julgado no STJ, né, e existia, cara, você vê, e nós demonstramos essa nulidade. Haviam 2 delatoras que reconheceu através de foto os policiais e depois vieram reconhecimento pessoal, mas só de alguns. Só que o que anulou esse processo, cara, foi assim, se eu falar, não acredito, mas está lá nos autos. Existiu termo de delação, o acordo de delação premiada. Só que existia uma cláusula nesse termo de delação premiada que proibia os advogados terem acesso ao termo da delação. Nem tirar cópia, nada, absolutamente nada. Quando chegou agora no STJ, não é? E eu falei sobre isso, e detalhe, passaram vários juízes durante esse 1 ano e pouco, vários juízes por esse processo. Eles foram absolvidos, né? Todos eles foram absolvidos. O Ministério Público recorreu, a desembargadora, né, criou uma nova figura jurídica que não estava na denúncia, botaram eles na sociedade. Ela colocou, reformou a sentença para tráfico e associação ao tráfico, que não era objeto da denúncia, né? Deu uma pena muito, assim, alta, né? Uma pena que é totalmente proporcional. E nós recorremos ao STJ e ao STF. No STJ, cara, o que foi discutido foram 2 coisas. Era a nulidade do processo, né, devido a essa delação premiada, sim. E também, né, foi discutida a prescrição. Então, para que serviu isso? Uma ação feita pelo GAECO, como você estava dizendo. Sempre. Dificilmente os processos que são oriundos de investigação pelo GAECO, como o Bruno falou aqui, a tendência é a nulidade. E, infelizmente, cara, o que nós vemos são sentenças muito mal analisadas, que não se analisam as provas. Tem uma coisa que eu tenho muita dificuldade, Bruno. Eu te digo assim com franqueza, eu fico pensando nos desembargadores lá no STJ. Se para nós aqui, que temos 2 processos julgados por semana, onde nós sentamos na frente do juiz, hoje não é mais, você não tem mais o secretário redigindo o que a testemunha ou o réu fala, é tudo gravado. Quando eu vou fazer as minhas alegações finais, eu tenho certeza que o doutor Bruno também tem esse zelo, ele vai assistir tudo novamente e transcrever o que a vítima está afirmando, que a testemunha está afirmando, né? Mas então, a preocupação toda é que realmente, se nós temos o zelo, 1, 2 processos, de transcrever tudo aquilo, é cansativo. Cara, será que os velhinhos lá do, eu chamo carinhosamente, né, lá do TJ, do STJ, né, eles vão parar para assistir cada depoimento de um processo que você tem 30 testemunhas? Como é que esse processo é julgado? E aqui, com respeito aos veteranos da Corda, que são prolatados, nós temos que né,
respeitar, mas eu fico pensando nesse número que você, né, de número de processos. Né? Se aqui, à medida que você vai subindo de instância, vai afunilando. Né? Vai afunilando. Então, como é que os caras conseguem fazer um julgamento que você pode efetivamente dizer que esse julgamento é justo? Você concorda comigo? Mas aí cabe ao advogado, né, levar para ele ali aquilo que a gente precisa sempre, né? Aquela sustentação oral, a despachar memoriais, isso é muito importante. Se deixar rolar, infelizmente vai ser o que eu estou falando, vai ser mais um. Eu digo que o advogado, principalmente no Rio de Janeiro, cara, com todo respeito que eu tenho ao Poder Judiciário, ele mata um leão por dia aqui. Sim. O criminalista, principalmente. Primeiro que tem alguns magistrados que têm uma visão deturpada do advogado criminalista, tá? Que acha que todo advogado criminalista, se você está fazendo uma ação, um processo que o cara está denunciado por tráfico, muitas das vezes o juiz, né, olha para o advogado e trata o advogado como se fosse bom correio do tráfico. Não estou dizendo que todo advogado seja certinho, não. Como toda profissão, você tem os bons e os maus. Mas está ali defendendo os direitos, independente do que ele tenha feito. Sim. Entendeu? Então, eu já vi isso acontecer. Isso é palpável. Eu só eu não atuo na advocacia com relação ao tráfico, mas por uma questão de escolha mesmo, por conta de vinculação. Mas eu fiz um pro bono, estou fazendo um pro bono agora, para um garoto que respondeu por tráfico, mas eu percebi que a investigação estava tudo errada e ele não tinha cometido, ele tinha realmente responsabilizado. E a sua fala vai muito em conta daquilo que eu estava conversando com alguém no futebol na semana passada. E era uma pessoa que fazia tráfico. Eu falei, cara, olha só, eu estou abismado. Mas por quê? Porque eu não costumo atuar no tráfico, mas eu cheguei para despachar um processo de tráfico, uma liberdade, o tratamento é outro. É outro tratamento. Eu não tinha visto isso na prática, é exatamente o que eu estou falando. Parece que a pessoa olha no advogado o abusado. A extensão da boca. A extensão é isso, exatamente. Entendeu? A extensão do traficante, como se você fosse aliado ali. E só para você ver uma coisa, basta a desconfiança que se tem no advogado quando ele vai no presídio federal, que a conversa dele, o diálogo dele com o cliente, ela é gravada. Ela é gravada. Pô, cara, peraí. É uma coisa assim que você olha, mas como assim? Eu nunca estive lá no presídio federal não, mas tem colegas que já foram por várias vezes e falam que é uma situação realmente vexatória assim, para o advogado. Você já entra lá como se fosse, né, o cara que tivesse a extensão da organização criminosa. Como um bom advogado que né, e se está lá é porque o cara tem um nome, né, um advogado, porque é caro para você fazer também. Né, você tem que cobrar também dentro dos seus honorários a viagem que você vai fazer, as viagens, essa logística ali é muito cara, muito dispendiosa, né? E aí você é tratado desta ou daquela forma. Inclusive é por isso que eu gosto muito de trabalhar na auditoria de justiça militar. O tratamento é outro. O tratamento é outro. E nós advogamos para alguns empresários também, né? Assim, eu escolhi também, advogado não tem nada contra o colega que faz, não sabe? Mas é uma escolha também minha. E não é certo ou errado. Não, mas sim. Mas é que eu digo assim, questão, até vamos botar financeira também, não é lucrativo. Não é lucrativo. Entendeu? Geralmente o cara que é preso pela polícia, né, por tráfico, não é? É um cara que via de regra vai para a defensoria pública, porque hoje é o cara viciado, que é o que milita na área de segurança pública, cara. Você vê que infelizmente continua aquela história do pobre, né, morador de comunidade, não é? Que acaba hoje viciado, que acaba entrando no tráfico e virando soldado, entendeu? Do tráfico. Então esse cara, coitado, ele não vai ter condições. E dentro dessa temática toda, o sistema já está ali para funilar e achar um culpado, né? Porque aquela pessoa que está sendo indiciada, ela só vai ter contato com um advogado ou um defensor que seja na custódia, delegacia. Muito rápido. Então, assim, as provas iniciais foram formadas na delegacia.
sem a presença de um defensor, sem a presença de um advogado. Eu também não atuo nesse nicho de tráfego, mas é repulsivo. Repulsivo, porque aquele cliente ele só vai ter contato com um profissional de direito com audiência de custódia. E como o doutor Bruno levantou brilhantemente, é mais para analisar a questão da manutenção ou não, eles não aprofundam o mérito. Essa questão é mais específica, como o doutor Bruno levantou, de nulidade, dificilmente. Se é apreciado, deveria, por que não? Faz parte do requisito da prisão. É lei, não é? Sim. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, Bruno. Quantas audiências de custódia você fez ao longo da sua carreira? Muitas. Foram muitas. Dá para contar nos dedos? Se usar os pés, sim. Também. Algumas. Algumas também. Eu nunca fiz nenhuma. Nenhuma. Meu filho vai lá e faz, mas mesmo pagando bem, eu não vou. Por quê? Porque eu não acho justo. Na Justiça Federal, eu fiz uma. Na Justiça Estadual, desculpa, aquilo ali é para inglês ver. A gente já sabe que é assentado às prontas, o cara só muda o nome. Volto a dizer, tenho um respeito muito grande pelo Poder Judiciário, mas é o que nós vemos como advogados, e eu vejo os colegas da Justiça Federal, cara. A juíza, foi a única que eu fiz, a juíza que decretou a prisão dos meus clientes por organização criminosa foi a mesma juíza que fez, que decretou a prisão preventiva deles. Ora, mas isso é que seria o justo. Porque na Justiça Estadual, se o cara é preso preventivamente, vai para a mão de outro juiz, ele vai falar, cara, o processo não é meu. Há uma orientação do tribunal para que ele não analise quando é cumprimento de uma prisão. Então, e nós estamos falando de poder judiciário, cara. Pô, Justiça Federal, Justiça Estadual. A justiça que é mais garantista, que efetivamente analisa, né, desde os procuradores do Ministério Público Federal até os magistrados, eles analisam de uma outra forma. Eu não vou dizer nem garantistas, né, que sejam garantistas, mas eu acho com mais carinho cada página do processo. E aí eu já cansei de falar para a gente, cara, olha só, deixa a Defensoria Pública, se eu for te cobrar para fazer a audiência de custódia, é caro. E eu sei das dificuldades que você tem de pagar, de constituir um advogado particular. Cara, deixa a Defensoria, porque o juiz não vai te soltar aqui. Sim. Nós já sabemos aqueles que, né, que o juiz vai ou não. Cara, para mim isso é um absurdo. Por que na Justiça Federal é diferente? Mas é o que acontece mesmo, doutor. Até há pouco tempo, um colega novo começando a advocacia veio perguntar pra gente, eu e o doutor Bruno, que estava no futebol, perguntando, foi na audiência de custódia. A gente até brincou com ele, que antes mesmo dele manifestar o parecer dele, já estava decidido. Sim. Porque é o que acontece, doutor. Infelizmente, a justiça estadual é isso. Não analisam a fundo a prisão, se realmente naquele momento seria viável, simplesmente já está, a manifestação está feita. Antes da gente aprovação. Sim. Essa é a realidade. Talvez a diferença seja essa que a gente falou no início. Talvez o número de processos na federal de repente tem menos. Né? Talvez, pode ser que seja isso, mas realmente na federal o tratamento é diferenciado. Mas é outro. Mas aí eu te pergunto, Bruno, não é o Poder Judiciário? Sim, deveria ser. Isso seria uma desculpa para quem tivesse essa... Claro. Entendeu? Mas infelizmente é isso, cara. Eu conheci diversos colegas que desistiram da profissão. Eles simplesmente desistiram da profissão. Por causa... Você chega de advogar, você já é um chato, você já é um inoportuno. O advogado penal, ele tem muito disso, esse preconceito, alguém ele, entendeu? O chato da situação. Tá ali para arrumar resuma, tá arrumar um problema. Só que não, está ali família. E isso se torna pior para o advogado que estuda, para o advogado que sabe o que está falando. Isso parece que triplica, porque às vezes o advogado que não se prepara, ele vai para uma audiência como outra qualquer, ele não vai perceber nada, ele não vai perceber um erro. Mas o advogado que estuda, que está ali realmente debruçado sobre o caso, eu falo muito sobre isso, a gente fica naquele sistema de balança, né, com o Ministério Público tem uma balança mais pesada,
porque tem uma estrutura maior do que a nossa, só para advogado com um bom. A gente tem mais tempo do que o promotor para analisar o processo. Às vezes o promotor chega na audiência e vai ler na hora, a gente já tem muito tempo. Então ali tem algumas situações que o advogado que estuda, o advogado que entende o que está falando, ele vai perceber uma questão errada e aí ele vai avaliar, olha, discuto, não discuto, levo para o coração, não levo para o coração, bato o boca aqui, eu vou estar aqui amanhã dependendo, relevo um pouquinho para depois amanhã pedir. Eu sou do que relevo o máximo que puder, porque eu sempre gosto de entrar desconhecido, logo sair amigo de todo mundo. Se eu tiver que afrouxar alguma coisinha para sair amigo, eu vou sair porque eu vou voltar na outra vez e eu vou entrar com as portas abertas. Então, assim, para o advogado que sabe o que está falando, fica um pouco pior, porque está percebendo tudo que está acontecendo. E outra coisa, isso é fato. Se você tiver um embate muito grande com um juiz, cara, eu falo pro meu cliente, cara, eu podia aqui gritar, berrar e tal, a não ser no tribunal de juiz, que é coisa diferente, mas ele ia descontar em você, cara, porque quem tá preso é você. E ele achando que tá me sacaneando, ele vai descontar em você. Entendeu? Então, assim, nós temos algumas amarras, algumas bolas no pé, né, aquelas bolas de ferro no pé, justamente por causa desse sistema, cara, e tudo faz parte de um sistema que realmente, desculpa, dá nojo de você ver isso. De ver colegas desistindo da profissão, uma profissão tão bonita, por causa dessa celeuma. E principalmente quando são jovens, como você, cheio de sonhos na carreira, não é? É certo que eu sempre tenho na minha cabeça aquela frase de que a advocacia não é para os covardes, mas aí não se trata nem de covardia, cara. Se trata do cara falar assim, cara, não vou brigar contra esse sistema que está me humilhando. Já nós, né, que atuamos aí na área penal, você vê que já começa errado. Na justiça militar é diferente, tá? A disposição da mobília, que teve até um projeto aí, se eu não me engano, de lei para mudar, né? O juiz, não é? Aí ao lado dele o promotor e a defesa lá do outro lado. Não. Embaixo, tinha que jogar no cantinho. Embaixo ainda. Pior ainda. Na auditoria de justiça militar, não. É assim, o juiz ali, o advogado aqui, o promotor aí. Todos eles, né? O advogado e o promotor, eles estão no mesmo patamar, na mesma altura, um de frente para o outro, que são as partes. E por certo, e é o certo, o juiz está, representando o Poder Judiciário, ele está num planalto, não é? Hoje nem se usa mais o termo, eu ainda cheguei a pegar, que o juiz ia descer para despachar de plano, que é quando ele descia, né? Quando ele vinha junto às partes, né, o Ministério Público e Defesa, para debater com os dois, discutir com os dois ali, ou verificar, né, um determinado pedido, se falava que o juiz ia despachar de plano, que era descer efetivamente, era quando ele descia efetivamente naquela posição que ele estava mais alto, né, e vinha aqui junto às partes, ver os pedidos, ver as opiniões. Então, hoje você não vê mais isso, cara. E até mesmo na cabeça do cliente, né? O cara está sendo usado por todo mundo, ele chega no lugar, já está com o juiz ali acima do advogado dele, acima do advogado dele, na maioria das vezes. Isso. Na maioria das vezes ali, por habitualidade, né? De fazer diversas audiências por dia, teria um diálogo mais próximo. Cara, entendeu? Então assim, imagina isso na cabeça do cliente. Não, e nós falamos aqui do processo, e isso ficou evidente por causa dos hackers. Sim, né? Você vê o que o Zanin passou. Sim. Não é? Se não é o hacker vai hackear de forma ilegal a conversa no Telegram, agora aquilo ali, cara, a gente sabe que acontece muito, não é só ali. Não é o ex-juiz como um ex. E não é escondido, né? Aí fica assim, né? Cara, cadê a paridade de armas que você deveria ter? Um sistema ele foi feito para isso. A gente vê o promotor todos os dias ali com o juiz, óbvio que ele tem que estar ali todo dia porque faz parte da profissão dele. Mas numa conversa, eu fui fazer um tribunal de coach que eu fiz na vida, mas quando eu cheguei na comarca, era o último júri da comarca. Era o último júri daquela comarca, dia 19 de dezembro.
Quando eu cheguei, eu tomei um susto, porque eu estava tendo um amigo oculto entre os jurados, a promotora e o juiz. Vai explicar Eu falei, gente, calma aí, peraí, deixa eu entender. Eu vou fazer aquele sorteio. Eu tenho que analisar as pessoas que eu vou negar sem conhecer. A promotora vai analisar se ela recebe ou não alguém que deu presente para ela. Exato. É nisso, é nesse sistema que eu tô entrando. Não faz sentido, cara. Nós E aí tínhamos você uma fala promotora que ela dava presente, dava, né, numa determinada comarca aqui próxima, você deve saber quem é, faleceu, que Deus até mais. E era isso, cara, era isso. É normal, a gente chega para fazer a audiência, todo mundo juiz conversando sobre a conversa que eles tiveram nas férias. Sim. Vamos pagar o país, foi legal. E aí, o início do nosso bate-papo foi falando sobre nulidades. Esse bate-papo está demonstrando todas as nulidades que são evidentes e que o judiciário fecha os olhos porque faz parte de um sistema, cara. Sim, já é aceito, né? Já é aceito, né? E eu ouvi até um ex-procurador de um processo que nós tivemos no Teresópolis, e ele falou uma vez num discurso, foi num simpósio, foi num evento grande desse, ele falando que ele foi procurador do Ministério Público. Ele dizendo o seguinte, cara, que atualmente, isso já faz uns 10, 15 anos atrás, falando, olha, hoje o juiz, né, aliado ao Ministério Público, e a defesa fica ao Deus dará. E ele estava defendendo, né, o posicionamento da defesa. Cara, e vai você para a televisão, não sei nem como é que vai dar a repercussão disso aqui que nós estamos conversando. Mas eu acho que nós vamos nos arrebentar, porque esse bate-papo aqui, meu irmão, se ele realmente tiver o número de visualizações aí, Isso, cara. agora mudar uma coisa. É não importante debater essa temática. Sim. E a importância que eu vejo, assim, questão de nulidade, né, tentando trazer uma âncora para o nosso tema, às vezes o advogado criminalista ele percebe uma nulidade, mas aí ele fica assim, cara, eu vou falar, eu vou sanar essa nulidade. Ou então ele segura e fala, não, eu vou falar agora porque eu vou usar no momento oportuno. Só que na cabeça de muitos advogados, e isso acontecia comigo, eu ficava assim, cara, será que eu não estou fazendo isso errado? Cadê aquela lealdade processual? Eu não poderia levantar essa bola aqui agora e fazer essa nulidade, sei lá, acabar com essa nulidade nesse momento do processo transcorrer de forma correta? Só que eu demorei a entender que isso não é deslealdade. Isso é você trabalhar com as regras que te dão. Aconteceu algo no processo, você percebeu uma nulidade, claro, se for algo ali se for uma nulidade relativa, alguma coisa que não vá ser alterada no processo, você levanta ali até para mostrar conhecimento para o juiz. Aconteceu isso. Você vai ser visto de uma forma diferente, assim como a gente já fez algumas vezes. Agora, se for uma nulidade absoluta com um cliente preso, que ele vai ser condenado, eu vou falar no início do processo, desculpa, mas são as regras que eu tenho de jogo. Eu atuo com aquilo que eu tenho. Então, assim, em determinados momentos, eu já tive alguns processos que eu segurei. Teve um cliente que ele cometeu um crime e lesou os Correios. Então, o processo é federal. Isso é fato que é federal. Só que ele foi distribuído, não existia audiência de custódia, tá, pessoal? Eu sou da época do papel, ainda pode parecer que não existia ainda audiência de custódia. E aí o processo ele foi distribuído aqui para Caxias de Vara comum estadual. E aí a juíza, no momento, ela não percebeu, não sei se foi a juíza, se foi o assessor, não percebeu e converteu a prisão em flagrante em preventiva. E aí eu fiz o quê? Eu falei, opa, eu já achei que ela fosse declinar de competência. Eu falei, peraí, tem aqui uma nulidade. Só que na nossa época de papel, o que acontecia muito? Excesso de prazo para oferecer denúncia. Isso acontecia muito. Então o que eu falei? Eu vou segurar isso. Eu sei que vai atrasar o oferecimento da denúncia. Quando tiver um determinado tempo, eu faço um pedido na federal. E foi o que aconteceu. Demorou um tempão para analisar. Eu fiz meu pedido de revogação de prisão preventiva para atrasar mais ainda. Atrasou o processo do Ministério Público, ele deu ali a opinião dele, voltou para a juíza e ela negou. E aí já tinha passado, não vou lembrar se eu olhar para isso, mas deveria ter passado uns 40 dias. O que eu fiz? Habeas corpus direto do TRF2. Poderia parecer simples, não, mas a autoridade coatora, nesse caso, é estadual, tudo bem, mas a competência é federal. Por que eu vou fazer um HC para a Justiça Estadual que também seria incompetente? Então eu fiz um HC para a Justiça Federal e fui despachar. O juiz, o desembargador me recebeu e falei assim, olha, eu estou tentando convencer lá a juíza, e eu tinha pedido aqui, antes de fazer esse HC, eu tinha pedido decisão de competência, só que eu pedi no dia e fui despachar no outro. Eu falei, eu estou tentando discutir de maneira informal com a juíza e não está me dando ouvidos. Eu fiz o pedido, mas eu
tem excesso de prazo aqui, eu preciso sanar esse constrangimento que o cliente está sendo prejudicado, e ele foi soltando o cliente. Aí eu penso, foi ilegal da minha parte lá atrás de segurar essa... Que é regra, óbvio que não, eu agi conforme aquilo que me foi proposto. Olha, você tem essas regras aqui, ó. Eles não estão aceitando, não estão fazendo dessa forma, então você guarda esse trunfo e usa no momento certo. E aí o que aconteceu? Meu cliente respondeu o processo todo em liberdade e todos os outros presos. Porque aquilo atingia só ele, ninguém pediu, os advogados não viram barriga e ele ficou solto. Você está vendo que o doutor Bruno Guerra é o melhor centroavante de futebol da Bahia? Isso é só dinheiro. Você tinha que estar como centroavante, rapaz. Porque o cara só faz hoje vocês vão falar gol de placa. O cara só faz gol de placa, mas é isso mesmo. É essa questão que você está falando, que é assim, você ser advogado, né, às vezes na própria instituição, na Polícia Militar, alguns oficiais me falam, não, doutor, porque nós temos alguns embates também na questão administrativa, que eles respondem ao processo administrativo disciplinar, e alguns deles fazem a seguinte afirmação: doutor, o senhor me desculpe, mas eu também sou advogado também. Como assim? Cara oficial, né? Como assim? Não, porque eu também sou formado em direito. Eu falo, cara, desculpa, uma distância muito grande, uma diferença muito grande. Por quê? Porque, meu irmão, o direito é uma ciência, advogar é uma arte. Tenho certeza não. E esse cara aqui é bom no que ele faz, viu? É bom, tenho orgulho de ser amigo do doutor Bruno Guerra. Não aprendi com quem? Não. Cara, é assim, eu gosto, eu tenho o Bruno como referência, porque é jovem, assim, da turma do meu filho. Era assim, e é um menino que veio, desculpa, doutor, vou tirar a formalidade, né? Mas é um menino, a idade do meu filho, né? Não vou perguntar a sua idade, não, mas assim, cara, que serve de exemplo para os outros, né? Não vem de família abastada, família rica aqui, só o Everton, mas não vem de família abastada, que lutou muito, conseguiu um espaço muito bom, hoje é preceptor da Unigran Rio, um advogado, né, de renome em Duque de Caxias. Eu tenho uma admiração, não é porque eu estou do lado dele não, tá? Assim como o Everton, como vocês também, que são jovens ali que começaram. Eu acho que a advocacia precisa desse oxigênio, cara, porque eu costumo dizer o seguinte, que a OAB, e aqui eu estou dentro da sede da OAB, e eu já disse isso em outras oportunidades, ela é um gigante adormecido. A hora que a OAB resolver acordar como um gigante que é e dizer isto não pode ser assim, isso que nós estamos falando de nulidade, né, vai diminuir. Não vou dizer que vai acabar, não, acho que vai diminuir muito, vai evoluir bastante. E eu não gostaria de que vocês passassem, como já estão passando, por aquilo que eu venho passando ao longo do tempo. Cara, tem dia que dá vontade de jogar tudo pro alto, entendeu? E de falar certas palavras de baixo calão para determinadas autoridades, porque, veja, não venha me destratar. Eu sou um profissional, eu sei quanto eu ralei para chegar aqui. Isso serve para todo futuro profissional, todo jovem que está hoje na faculdade, achando que vai ver o doutor Everton com aquele carrão importado, bonito, que não foi, né? Doutor Bruno, que não ralou para chegar até ali. Você leva um tempo, mas você vai ter que enfrentar essas mazelas, cara. Tem que ter a vivência da rua, não é? Agora, a hora que nós nos unirmos como instituição secular que somos, como uma instituição que tem uma história, e resolver se levantar, essas nulidades elas vão ser freadas em boa parte. Vou pegar um gancho do que tu falou. Eu acho que essa é a nossa vocação, a importância da advocacia criminal. Essa pertinência em busca da nulidade é o que faz os tribunais mudarem os posicionamentos. Eu pego a título de exemplo o reconhecimento por fotografia. Daqui a pouco tempo, a gente batia, e agora os tribunais vêm reconhecendo que aquele reconhecimento por fotografia na delegacia não pode ser usado mais para decretar uma prisão preventiva,
Então, essa pertinência é o que é a nossa essência Sim. da advocacia criminal. O advogado, eu ouvi de um desembargador uma vez, o desembargador falando, olha, eu sou, ele falou, eu sou desembargador, mas eu queria, ele falou de alguma forma, eu sou desembargador frustrado, porque na verdade eu queria ser advogado. Porque o que eu vejo hoje, ele veio da magistratura, ele falou, o que eu vejo hoje, e quem muda hoje a jurisprudência é o advogado. Sim. E aí eu parei para pensar, eu falei, cara, faz total sentido. Isso. Se o desembargador está ali julgando mais do mesmo, aquilo vai se tornar igual, a não ser a questão cultural, tal, vai se mudando. Mas se não tem um advogado para pedir algo diferente, aquilo vai ser mais do mesmo. E aí o advogado que muda a jurisprudência, o advogado que olha uma lei, olha o costume, olha a cultura e fala assim, não, peraí, a coisa agora é outra, o caminho agora é esse. Eu acho que o legislador, nesse momento aqui, ele pode ter pensado diferente. Então eu vou pedir. Se eles vão dar, eu não sei. E aí o advogado muda a jurisprudência. Então quem de fato movimenta a justiça é o advogado. Eu achei isso incrível. E vindo de desembargador, eu falei assim, surreal, foi muito bom. Eu participei de um evento recente que isso foi abordado como temática. A importância social da advocacia, entendeu? A formação de opinião, a evolução do nosso judiciário depende do nosso trabalho. E é exatamente isso, quando a gente vai fazendo mais desse mesmo, vai continuar sendo a mesma coisa. E assim, precisa evoluir, precisa melhorar sempre. Sempre. E outro ponto, vamos lá, questão da união da advocacia. É de vital importância o advogado se unir. Se unir. Como teve um caso recente, não quero aprofundar sobre essa temática, mas colegas criticando, outros colegas foram sustentar no caso lá da invasão e tal. Então assim, houve despreparo? Talvez, mas na minha opinião foi algo desproporcional. Sim. Foi algo desproporcional e desrespeitoso. Desrespeitoso. Deveria ter essa liturgia, deveria ter esse respeito. E o que mais me assusta é colegas defendendo o que aconteceu ali naquele caso. OAB. Federal. Sim. Mas aí, você tinha alguma dúvida que o resultado seria este? Mas Nunca. Primeiro que o próprio órgão julgador foi aquele órgão ofendido, depredado, ofendido, e não estou aqui entrando numa questão política. não vamos entrar nesse Não é? Mas eu acho que não foi um julgamento justo. Não. Foi a vítima julgando. Foi a vítima julgando e efetivamente o tratamento que foi dado aos colegas, eu tive um tratamento bem parecido no caso Patrícia Cioli, né? E aqui com todo respeito à memória da doutora Patrícia, mas eu fiz o recurso em sentido estrito da pronúncia. Era eu e mais uns 8 advogados. O tempo regimental, né, não foi respeitado. Porque foi aqueles minutinhos que nós tínhamos foi dividido pelos 8. Foi real. Nós estamos falando de nulidade, entendeu? Mas você acha que se ele me desse 1 hora, o resultado seria diferente do acordo? É difícil. Muito Já difícil. estava assim. A Câmara já era uma Câmara muito difícil. E nós sabemos, nós como criminalistas, e não vem aqui o Poder Judiciário, não, porque todos os advogados criminalistas sabem, nós temos o prazer quando cai numa determinada Câmara, porque nós sabemos que os caras são garantistas. Eu tive um desembargador durante 2 horas, 1h50 e poucos minutos. E ele veio do Ministério Público, tá? Mas a Câmara é uma Câmara garantista, no todo. E aí você fala, era para ter essa divisão. Não é Câmara de Gás, como nós chamamos. É que você até, cara, quando você entra com um habeas corpus, por mais que o cara tenha direito, você já sabe, ó, a probabilidade de você levar, né, ter êxito naquele habeas corpus, vamos botar assim, de 10%. Né? Sim. Porque já sabe, e às vezes crimes corriqueiros. Eu já vi e o Yuri saiu batendo na porta lá do tribunal, ele viu, cara, um crime de porte ilegal de arma de fogo, que a coisa já veio errada desde o início, que é um policial militar, a arma era dele. Não é?
só que ele tinha deixado a polícia. Na época o policial não podia exportar, comprar a 40, né? E ele teve uma busca e apreensão na casa dele, encontraram não, ele entregou a 40 porque os policiais não tinham encontrado, levou a nota fiscal, levou tudo. Pedi, né, a liberdade provisória do meu cliente. O Ministério Público foi favorável e o juiz não, porque ele não podia ter essa arma. Entrei com habeas corpus. O desembargador negou, falando que era bandido, por causa da busca e apreensão, porque ele não foi denunciado por nada, já não tinha sido, foi só a busca e apreensão, chamou ele cara de bandido, né? Negou o habeas corpus. Depois, logo em seguida, veio a audiência, muito rápido. O representante do comandante-geral da PM falou que, aí apresentou lá a portaria, que era vedado a polícia militar reter a arma particular do policial, mesmo que ele tivesse sido demitido, porque na época ele tinha sido excluído, né? E mesmo assim, com todas as provas favoráveis, ele foi induzido a erro pelo Estado, mesmo assim ele foi condenado a uma pena acima da pena, né, que seria o patamar mínimo. O que aconteceu? Entrei com recurso. Este mesmo desembargador, que negou o habeas corpus, chamou de bandido, após, né, durante o julgamento, falou: este homem não era nem para ter sido preso. Só escutei o barulho da porta atrás de mim, o Yuri batendo a porta. Ele saiu irado. Eu não sei como é que meu filho continuou, cara, é porque eu acho que o sacerdócio, né, assim, ele acaba gostando mesmo, né, foi criado ali comigo fazendo, né, as defesas. Mas eu vi a hora do meu filho também desistir, tá? Desistir. Mas desanima, né? Cara, desanima. É desanimador. A gente se depara com esse despreparo, por óbvio não são todos, mas esse despreparo mesmo, porque na maioria das vezes passou, será que continuou estudando? Será que se atualizou? Eu agora, eu até uns anos aqui, eu tinha muito processo no Rio Grande do Sul. Cara, o sul do país, né, parece um outro. O sul parece um outro país, não parece que é outros estados, não. Mas no Rio Grande do Sul, então, você fala assim, como o mesmo poder judiciário. Os melhores julgados sempre vêm de lá. Os melhores julgados. E quem me deu o conselho à época foi o ministro Ricardo Lewandowski, né? De uma forma assim muito subjetiva, né? Essa é a melhor jurisprudência, essas aqui, para o meu entendimento, no meu habeas corpus. Esse aqui eu não acompanho. Mas todas elas eram Rio Grande do Sul e Paraná. Mas o mesmo é o Poder Judiciário. Eu vejo algo também que é muito importante, e hoje eu vejo não só na prática da advocacia criminal, mas também vejo como preceptor na faculdade. As pessoas têm uma limitação muito grande com a escrita e com a leitura, mas muito grande. Porque às vezes você, até uma conversa de WhatsApp, você manda um texto com 5 perguntas, a pessoa se limita a responder uma e vida que segue. E aí você fala assim, cara, uma conversa informal, imagina, cara, o que a pessoa faz num trabalho, o que a pessoa faz numa petição. E aí às vezes a gente olha pro início de tudo, a gente fala assim, tá, mas como é que essas pessoas estão sendo preparadas? Quantas faculdades existem hoje no Brasil? Será que... E tem uma discussão muito séria hoje se o MEC vai autorizar ou não o direito de se tornar virtual. Sim. Então, assim, presencial já é muito difícil, mas você fazer algo virtual. Então, o que eu vejo hoje, às vezes, claro, muita falta de preparo técnico, mas também vejo muita falta de atenção e falta de escrita, falta de leitura, interpretação de texto. Eu fiz uma resposta à acusação agora, recentemente, de um processo, e aí eu pedi justamente isso, né? Eu estou levantando isso porque você falou sobre reconhecimento fotográfico. E do meu cliente foi o reconhecimento fotográfico que colocou ele no processo criminal, uma denúncia, e uma expedição de mandado de prisão contra ele. Reconhecimento fotográfico só, não tinha mais nada. E eu fui despachar justamente isso. Falei, excelência, olha só, estou despachando a liberdade, beleza, ela ligou. Consegui no mesmo corpo despachando com o desembargador. Liminar, ok. Mas quando eu fui despachar com ela a resposta à acusação, eu falei, excelência, só que eu estou te pedindo aqui é realmente a absolvição sumária. Porque não existe lá, as súmulas, existe agora uma portaria do Tribunal de Justiça dizendo que não pode. O CNJ também. Exato. E aí eu falei, não, tudo bem, o senhor pediu isso na sua resposta, pedi, então tá bom, eu vou analisar.
E aí passou lá durante muito tempo, ela com pressa, porque o Correio tinha feito um habeas corpus, ela precisava fazer as informações. Como não tinha análise de resposta à acusação e não tinha marcação de audiência, ela marcou a audiência e negou a liberdade de um outro Correio que tinha pedido. E eu falei, tá, mas é minha resposta à acusação. Aí eu falei, beleza, calma, ela vai fazer isso na próxima oportunidade. Eu não esperei, eu fiz uma petição, falei, olha, eu preciso, claro, ali, né, com uma formalidade, precisa ser analisada a resposta à acusação de florestais. Eu aguardei, eu falei, já despachei, não vou ser chato, vou despachar de novo. E aí o despacho foi, a resposta à acusação foi analisada em florestais, inclusive com a marcação de audiência pro dia tal. Eu falei assim, calma, é uma juíza, eu vou voltar e vou ler de novo. Eu voltei de novo, não tinha nada sobre a resposta à acusação. A análise que foi feita, ponto 1, informações da HC foram feitas, ponto 2, a audiência marcada pro dia tal, ponto 3, a análise da revogação do autorativo do outro acusado. Eu falei, gente, não tem. Eu quase pedi para outra pessoa e falei, não, liga para mim, tem alguma coisa errada. Aí a gente fala assim, tá, é despreparo. Isso é despreparo? Isso não é despreparo. Isso é falta de atenção, falta de compromisso com o trabalho. Às vezes, questão de realmente ler o que está sendo pedido, analisar o que está sendo pedido. A gente cansa de fazer uma resposta de acusação pedindo vários pontos, o juiz analisa uma e deixa os outros para lá. Eu fiz uma audiência há pouco tempo que eu falei assim, excelência, não tem como ter essa audiência. O juiz novo aqui que eu fiz, ele falou, doutor, como assim? Não tem como ter audiência? Alguém faltou? Eu falei, não, quase eu falei, o senhor faltou. Então eu falei assim, não, mas a resposta da ação foi analisada, mas nada que eu pedi foi nem negado nem concedido. Doutor, eu não analisei não, eu falei, quase eu falei, nunca analisei não, você é assessora, mas eu falei assim, não, excelência, o senhor analisou, só que nada do que eu pedi, o senhor de fato debruçou sobre o tema. O senhor marcou audiência e falou que os fatos que eu falei se envolviam com, confundiam com o mérito e analisar na instrução criminal. Só que eu pedi laudo pericial de uma câmera que mostra que de fato o cliente não tinha como estar no local do crime, é uma própria contestável, isso iria acabar com o processo. Ah, não, doutor, realmente não faz o seguinte, peticiona, que eu vou analisar de novo. Eu falei, excelência, desculpa, mas eu me recuso. É a resposta da ação. Eu falei o seguinte, a audiência abre assentada e eu vou falar, me reporta a audiência, a resposta da ação. Não tem por que eu pedir de novo. Já está escrito. Sim. E aí eu volto a perguntar, isso é falta de técnica? Não, é falta de zelo. Eu acho que o que falta hoje para o judiciário, pelo menos, não falta de advocacia, falta de judiciário, é falta de vontade de olhar aquilo como um processo. Ou fazer da forma que a gente faz como advogado, que é o trabalho artesanal. Óbvio, não estou aqui para julgar, porque é muito processo, muita coisa que tem que ser feita. Tá, mas aí você joga pro menor esse problema, você joga pro acusado, até pra vítima. Vou pensar assim, a vítima não está sendo ali respeitada, está analisando de qualquer forma, então você joga pra vítima, você joga pro acusado. O erro que é do judiciário, não, estou faltando. Eu vi isso no STJ, no STF, eu lembro. Um ministro falando que estavam chegando muitos processos no STJ, no STF, nos tribunais superiores. Assim, como é que não vai chegar? E aí muitos processos chegavam lá e eram prescritos. E aí estava naquela análise, eu lembro agora que foi na análise daquela questão de você executar a pena na segunda instância. Executar a pena na segunda instância, para mim, é jogar para a parte mais fraca o erro do judiciário. Qual era o maior fundamento deles? Olha, eu vou fazer a execução inicial na segunda instância, porque se eu não fizer isso, quem tem dinheiro vai conseguir a prescrição, porque vai recorrer. Tá bom. Então você ou reforma a lei, né, para modificar essa quantidade de recursos, ou você acelera o julgamento de recursos. Você não pode jogar para a vítima e para o acusado, nesse caso, um erro que é do sistema. Entendeu? Então assim, as defesas que foram feitas ali no plenário foram nesse sentido. Excelência, eu lembro da fala do Auri Lopes falando assim, não pode jogar para o menor o problema que é do maior. Só que o cara tem que ser muito polido e a gente volta naquela questão do julgamento do 8 de janeiro. E as pessoas que chegaram ali para sustentar, os colegas que chegaram para sustentar, era óbvio que seriam pessoas menos preparadas. Os ministros estão acostumados a ouvir. O Cacai está acostumado a ouvir ex-juiz, ex-desembargador, está acostumado a ouvir Auri Lopes. Então, quando ele pega uma pessoa comum, um advogado comum do povo, que de fato foram pessoas do povo sendo julgadas, talvez ali é a primeira vez. Com certeza a primeira vez, eu não falo nem talvez, eu falo com certeza a primeira vez, as pessoas vão chegar em vozes, a advogada chorou, a sustentação oral toda. E aí não cabia uma empatia do STF e dos ministros em tratar isso como nervosismo, e não isso de uma forma pejorativa. E aí quando eu vi essa sustentação, a minha esposa até brinca comigo que eu vejo tudo, do começo ao final. CPMI eu costumo ver do Ronaldinho, não sei porque eu fiz isso, mas eu vi 2 horas, 2 horas eu vi. E eu ouvi a sustentação, eu ouvi o depoimento dele só para ouvir ele falando assim, vou ficar em silêncio. Ele só falava isso, vou ficar em silêncio, mas eu ouvi 2 horas ele fazendo isso. Mas enfim, aí eu fui ouvir as sustentações. E realmente, algumas cheias de ódio, falando dos ministros,
mas outras era só despreparo. E aí qual foi a solução que o ministro teve? Vamos separar aqui uma quantidade, igual os Estados Unidos, vamos separar alguma quantidade de advogados que falam com a corte. Só 20 advogados, não lembro agora a quantidade, mas só no Brasil todo, só 20 advogados têm agora a competência para falar com... Não, claro, isso não foi definido, porque isso não é... Sei lá, vou falar se isso não passaria, porque agora federal é complicado. Então assim, mas se isso passar, vai ser uma forma de você segregar. Imagina, 20 pessoas no Brasil só podem falar para o STF. Imagina quanto que vai ser os honorários do pessoal. Não estou reclamando que eles têm que ganhar dinheiro, não. Mas o pobre não vai conseguir chegar. Exatamente. Não vai nunca conseguir chegar. Que está sendo acreditado. Não vai nunca. Se for comparado aos Estados Unidos, ok, tem a parte pro bono e tudo mais. Mas e para chegar no STF? O cara está ali para sustentar. Mas e para chegar lá? Quanto que é uma habeas corpus do Tribunal de Justiça? Uma habeas corpus para o STJ? Uma habeas corpus para o STF? Então essa é a solução. Aí eu volto a falar mais uma vez. É você jogar para o final, para o acusado, que é a parte mais fraca, o problema que seria do judiciário. E tem uma coisa que você, um ponto que você tocou aí, da questão deles afirmarem que são muitos processos que estão subindo, não é? Em grau de recurso para o STF. Cara, mas tem um ministro do STJ que ele afirmou, eu não vou me recordar qual foi dos ministros, que falou que essa quantidade, ele afirmou que essa quantidade de recursos chegando ao STJ é por causa de julgamentos equivocados. Sim. Eles estão advogado que leva Exatamente. Entendeu? Nós tivemos aqui o ministro do STJ, que na palestra na OAB Duque de Caxias, aliás, está de parabéns pelas palestras, né, que foram ministradas aqui, que ele fez afirmações assim, aquilo é um sonho para qualquer advogado, não é? Mas ele afirmou que ele esteve como ministro do STJ em São Paulo, não sei se você se recorda, falando da questão dos desembargadores seguirem as orientações, a jurisprudência do STJ, isso nos facilitaria muito, né? E que ele simplesmente falou, não, nós não vamos seguir. Cara, aí haja recurso, realmente. Parece que é uma coisa, parece que é um Brasil à parte, né? Foi o que o senhor falou sobre a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Parece que são dois presos mas a legislação só. Diferente a parte. Num dos julgamentos que eu fiz, que eu lembrei que eu fiz na sustentação oral, eu falei de algum fundamento, tem tempo, isso eu não lembro, mas foi de algum fundamento que era tema de recurso efetivo da STJ. E eu levantei isso durante a sustentação, e quando a desembargadora, obviamente, não estava prestando atenção, quem era por videoconferência já não presta atenção quando é pessoal, por videoconferência presta mais ainda. E se eu falar o nome, todo mundo já vai saber como que é a desembargadora, mas óbvio que eu não vou falar mais uma vez porque eu guardo minha profissão. E quando eu acabo de fazer a sustentação, a desembargadora, quando ela foi ler o voto, não tinha nada a ver com o que eu tinha falado. Mas sabe o que é nada a ver? É tipo assim, eu falar que essa parede é preta, ela olhar e falar que é roxa. Tem às vezes que você nem falou da parede, ela tá falando da parede. Não, pelo menos era sobre arma também, mas não tinha nada a ver, a cidade era outra, eu levantei a mão, fiquei muito bom. Acabou a minha fala, mas eu fiquei uma em pé. Eu não interrompi, eu não liguei no microfone. Fica muito, ela se estressou pra mim muito em pé. Ela tava achando que você tava orando por ela, não? Pode ser. Ela levantou, doutor, se eu quer falar mais alguma coisa, eu falei, silêncio, desculpa, data máxima vindo, eu não queria interromper a senhora, não estou aqui para isso. Mas o que eu estou falando não tem nada a ver, não guarda relação com o que a senhora está falando. Ah, doutor, não? Aí eu pensei, ela vai se corrigir. Então o senhor recorre. Eu falei, meu Deus, eu estou apontando que não tem nada a ver. Aí eu desliguei o microfone e falei, ok, beleza, ok, não estou ali para discutir. O advogado não discute com voz, o advogado discute com papel. Hoje não, nem com papel, hoje com teclado. É isso aí. O advogado que acha que discute com voz está errado. Não, exatamente. O advogado precisa levantar a voz, ou então até mesmo ter uma conversa mais acalorada para a gente fazer nos entender. Sim. Isso aí é uma técnica que a gente vê. Com toda certeza. Senhores, você é o chato aqui. Estão ali no nosso pé aqui. Vamos terminar, vamos terminar ali tomando chopp. Isso aqui é reunião para mais de horas. Isso aqui é para reunião para mais de horas. E assim, eu tenho certeza que alcançamos o nosso objetivo aqui hoje, tá? É trazer essa prática, essa vivência de uma forma mais descontraída, né? Informal, porque precisamos alcançar e evoluir isso em nossa sociedade. E eu tenho certeza que foi alcançado hoje, tá? Fiquei muito feliz com o nível, com esse bate-papo, tá? Com amigos, tá bom? E o nível alcançado aqui hoje, tá? Fico muito feliz com o mérito aqui discutido hoje e com o que foi
foi produzido, tá bom? Faça uma chamada também para o Instagram, tá? OABDC_oficial. Para quem quiser acompanhar todo o conteúdo do OABDC podcast, então é isso, OABDC_oficial, tá bom? Além também do YouTube, OABDC Oficial. Lá você vai acompanhar todos os trabalhos produzidos pela nossa seccional, tá? Pela OABDC podcast. E é isso. Fico muito feliz, agradeço a participação dos aqui presentes e ansioso para os próximos. Palavras finais, doutor Valmar. Eu quero agradecer, né, ao OAB de Caxias. Eu me senti realmente lisonjeado, honrado com o convite que foi feito. Está de parabéns pelo podcast. Eu gostei muito porque foi suave, né? Bate-papo bem suave, né? Espero ter alcançado realmente os objetivos, né, aqui do podcast, né? E agradecer de sorriso, porque quem está por trás do bastidor está aqui. Tem todo mundo Né? aqui. É isso aí. Muito obrigado a todos aí. Fico feliz, doutor Bruno. Olha, eu quero agradecer também, não só pelo convite, mas também por ter me convidado junto com o Dr. Valmar, né? É um prazer enorme estar aqui, uma honra estar aqui ladeando essa pessoa gigante da advocacia criminal, um exemplo para os advogados. E também questão da comissão de direito penal, né? Eu fiz parte da comissão no ano passado como presidente e fico feliz por ser sucedido por pessoas de tanto empenho, pessoas que realmente de alto gabarito e que realmente enxergam a comissão como algo que tem que ser valorizado e tem muitos trabalhos para fazer. Também gostaria de agradecer a comissão de comunicação, né, por estar aqui presente, obrigado, tá? Foi muito bom estar aqui com vocês, realmente são pessoas, assim como eu falei sobre a comissão de direito penal, são pessoas que dá para ver no olhar de vocês que vocês gostam daquilo que vocês fazem, então muito obrigado por isso. Estou à disposição, felicidade, a gente volta. Com toda certeza, doutor. Agradeço a presença de todos. Doutor Rodrigo. Quero agradecer a esses monstros da advocacia criminal, todo o conhecimento prático, né, que a gente vive no dia a dia. E, doutor Bruno, o senhor levou muito a nossa comissão, deixar a régua lá em cima. É um trabalho que a gente tenta suprir, o que o senhor deixou, nós cargos muito trabalho. E agradecer a equipe técnica que está aqui colaborando com a gente. Somente. Senhores, vamos encerrando então. Obrigado pela presença de todos. E é isso. A propósito, todas as perguntas que estão sendo encaminhadas, elas vão ser respondidas posteriormente, tá? Porque se dependesse aqui a gente ia ficar durante muito tempo, mas todas elas vão ser respondidas, tá? Fico muito feliz. Então, tá bom? Aproveitando também, senhores, agradecer aqui todo o apoio, suporte técnico, tá bom? Da comissão de comunicação, tá? A nossa presidente, a doutora Elisângela Zurita, tá? Assim como os Walters, né? Walter e Walter, agradecer muito. E agradecer, acima de tudo, ao nosso presidente Wagner, tá bom? Por toda essa estrutura montada, por toda essa ideia de poder levarmos o que foi produzido aqui para mais pessoas, ter um alcance maior do que uma palestra que tenha uma quantidade, de certa forma, limitada de participantes por conta do espaço físico mesmo. Então, assim, parabenizar toda a atuação dessa gestão em prol dessa amplitude, tá? Porque o que foi produzido aqui é de altíssimo nível, não só o equipamento técnico, toda a estrutura, câmera, enfim, toda uma atmosfera propícia para isso. Então, desde já, o agradecimento e a parabenização de tudo que está sendo produzido aqui hoje. Obrigado, senhores.